Olá. Hoje vamos explorar os bastidores de algo que a gente usa o tempo todo sem nem pensar. Como os computadores gerenciam a memória RAM. É um processo, assim, fundamental, quase uma arte, né? Que permite que tudo funcione do sistema operacional aos aplicativos. Nossa conversa vai se basear em conceitos-chave da ciência da computação, vindos de material especializado sobre sistemas operacionais. O objetivo é entender as engrenagens por trás da alocação e liberação de memória. Algo essencial para quem está na área ou tem curiosidade sobre como o software interage com o hardware. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Perfeito. E olha, é crucial começar dizendo o quão vital é esse gerenciamento. Sem um controle eficiente da memória pelo sistema operacional, o SO, né? A gente teria aplicações pisando no pé umas das outras, corrompendo dados, ou o sistema simplesmente parando. É a base para a execução correta e justa dos programas. O maestro dessa orquestra complexa é o alocador de memória. Ele é o componente do SO responsável por decidir quem recebe qual pedaço de memória, por quanto tempo, e garantir que tudo seja devolvido direitinho depois. Então, alocar memória significa, basicamente, reservar porções da RAM, certo? Seja para um programa que está rodando, ou até mesmo para o próprio SO guardar suas informações internas, tipo tabelas de arquivos abertos ou caches. E, claro, liberar essas porções depois que não precisa mais. Exatamente. E o desafio do alocador é duplo: manter um mapa preciso do que está livre e ocupado e fazer as operações de reserva, a alocação e a devolução, a liberação de forma muito rápida e, ao mesmo tempo, minimizando o desperdício. É uma busca constante por eficiência, sabe? Um ponto interessante é que não existe um único chefe de memória. A gente tem diferentes alocadores trabalhando meio que em conjunto. Primeiro, temos o alocador de memória física. Ele cuida de toda a RAM da máquina mesmo, separando o que está disponível do que é reservado para hardware específico, como o BIOS ou o DMA, o acesso direto à memória. Depois, entra o alocador de espaço de núcleo. Pensa nas inúmeras pequenas estruturas que o SO precisa gerenciar. Informações sobre cada processo, cada conexão de rede, cada arquivo aberto. São milhares delas, criadas e destruídas muito rápido. Esse alocador pega blocos maiores do alocador físico e o subdivide eficientemente para essas pequenas necessidades internas do kernel. E, por fim, o alocador de espaço de usuário. É com ele que os programas que a gente usa interagem, geralmente através de funções como malloc em C ou C++. Ele gerencia uma área específica de memória de cada processo, a chamada heap, onde os dados dinâmicos são armazenados. Geralmente, esse alocador é parte de bibliotecas padrão, como a libc. Vamos usar a nossa analogia da Angel Corp para visualizar isso. Imagina a Angel Corp dona de um vasto terreno que é toda a RAM. O alocador físico seria o administrador geral, que sabe quais partes do terreno são utilizáveis, né? Certo. O mapa geral. Isso. O alocador de núcleo cuida de pequenas infraestruturas essenciais e padronizadas usadas pela própria administração da Angel Corp, como, postos de segurança ou almoxarifados, são as estruturas do kernel shell. Pequenas, mas muitas e muito usadas. Exato. Já o alocador de espaço de usuário age como um gerente regional que administra grandes lotes cedidos a diferentes departamentos, que são os processos. Cada departamento usa seu lote, a heap, para construir e demolir estruturas, os dados, conforme seus projetos precisam. E eles pedem mais espaço para o gerente regional, malloc, quando necessário. Ah, essa analogia ajuda bastante a situar os diferentes níveis, sim. Agora, como que esse processo funciona na prática e quais problemas podem surgir? Eu ouvi falar muito sobre fragmentação. Isso é um problema comum? Isso. A fragmentação é o grande fantasma do gerenciamento de memória. Vamos simplificar um cenário. Imagina que você tem 1 GB de memória livre, um bloco só, contínuo. Aí um processo pede 200 MB, outro 100 MB, mais um 100 MB. Tudo ok, né? A memória livre vai diminuindo lá no final. Tranquilo até aí. Mas aí, o primeiro processo, aquele que pegou 200 MB, termina e devolve a memória. O que acontece?
Agora você tem um buraco livre de 200 MB bem no meio de blocos ocupados, além do espaço livre que sobrou no final. Entendi. Fica um queijo suíço. Exatamente. Esse fenômeno de ter vários pedaços livres não contíguos é a fragmentação externa. O problema é que a soma dos espaços livres pode até ser grande, mas talvez nenhum deles, isoladamente, seja grande o suficiente para atender a um novo pedido. No nosso exemplo, a gente poderia ter, 600 MB livres no total, mas divididos em buracos de 200 MB, 100 MB e 300 MB. E aí? E aí, se um novo processo pedir 400 megas contínuos, o sistema não consegue alocar, mesmo tendo memória sobrando no total. Isso limita o uso eficiente da RAM e complica muito o trabalho do alocador, que precisa gerenciar uma lista cada vez maior de pequenos buracos livres. Lá na Indiocorp, seria como ter vários lotes devolvidos espalhados pelo terreno. A área total devolvida pode ser enorme, mas se nenhum desses lotes vagos individuais for grande o suficiente para construir um novo centro de distribuição, a Indiocorp não pode construí-lo ali, mesmo tendo a metragem quadrada total disponível, só que espalhada. Entendi. É um problema de achar um espaço contínuo do tamanho certo. E como os sistemas operacionais tentam contornar isso na hora de alocar um novo bloco? Existem estratégias diferentes para escolher qual desses buracos usar? Sim, existem várias heurísticas clássicas, cada uma com seus prós e contras, né? A first fit, ou primeiro encaixe, é a mais simples e geralmente a mais rápida. O alocador percorre a lista de buracos livres e usa o primeiro que for grande o suficiente. Não pensa muito, sabe? Só pega o primeiro que serve. Prático. Depois tem a best fit, o melhor encaixe. Essa procura em toda a lista e escolhe o menor buraco que ainda caiba ao pedido. A ideia é deixar a menor sobra possível naquele buraco específico. O risco? Criar sobras minúsculas que acabam sendo inúteis, aumentando a fragmentação a longo prazo. Parece bom, mas tem esse efeito colateral. Pois é. Aí tem o oposto, a worst fit, o pior encaixe. Escolhe o maior buraco disponível. A lógica aqui é que a sobra vai ser grande, e uma sobra grande talvez seja mais útil para futuras alocações do que as sobras pequenininhas da best fit. Uma aposta diferente. Isso. E tem também a next fit, o próximo encaixe. É uma variação da first fit. Em vez de sempre começar a busca do início da lista, ela continua de onde parou na última alocação. Isso ajuda a distribuir o uso da memória de forma mais uniforme, não concentrando as alocações sempre no começo. E qual delas é a melhor? Ou não tem uma resposta simples? Não tem resposta simples, como sempre em computação. Curiosamente, pesquisas como uma de Johnstone e Wilson, que o material menciona, sugerem que, na prática, best fit e forced fit tendem a ser mais eficientes em termos de utilização geral da memória. E a force fit geralmente é mais rápida porque não precisa varrer a lista toda sempre. É sempre um trade-off, velocidade versus um potencial melhor encaixe naquele momento. Na Indiocorp, precisando de um espaço. First fit é pegar o primeiro lote vago que serve. Best fit é medir todos e pegar o que tem o tamanho mais justinho, desperdiçando o mínimo ali. O worst fit é pegar o maior lote de propósito, apostando que o que sobrar ainda vai ser bem útil. Legal. Além de escolher melhor onde colocar o novo bloco, existe a ideia de arrumar a casa, certo? A tal da desfragmentação. Como funciona isso? Isso, a desfragmentação. A ideia é literalmente mover os blocos de memória que estão ocupados para juntá-los todos num canto, eliminando os buracos e criando um único espaço livre contínuo bem grande. Pensa em compactar os arquivos num disco. É parecido. Mas espera aí. Mover a memória de um processo que está rodando. Isso não quebra tudo? Como que o processo continua achando os dados dele se eles mudaram de lugar físico? Aí está um ponto crucial. A desfragmentação geralmente só é viável para memória física gerenciada diretamente pelo SO. Isso porque existe uma camada de hardware, a famosa MMU, Unidade de Gerenciamento de Memória, que traduz os endereços que o processo vê, os endereços virtuais ou lógicos, para os endereços físicos reais, lá na RAM. Ah, a tradução de endereços. Exato. Quando o SO
move um bloco físico, ele simplesmente atualiza essa tradução lá nas tabelas de página ou nos registradores de segmento. O processo continua usando os mesmos endereços lógicos de sempre, sem nem perceber que fisicamente os dados dele mudaram de lugar. É como se a Angel Corp reorganizasse os departamentos no terreno, mas atualizasse todos os mapas e placas de endereço para que ninguém se perdesse. Entendo a lógica, mas parar processos, mover blocos gigantes de memória, isso não soa como algo que poderia impactar a performance ou a responsividade do sistema? Principalmente em servidores muito ativos, sei lá. Sem dúvida, esse é o grande custo da desfragmentação. Os processos afetados precisam ser pausados temporariamente e o próprio ato de mover grandes quantidades de dados consome tempo e recursos da CPU. Além disso, descobrir a forma ótima de mover os blocos para minimizar o trabalho todo é um problema bem complexo. Por isso, a desfragmentação não é algo feito o tempo todo, sabe? É mais uma medida drástica para quando a fragmentação externa realmente se torna crítica. Certo. Falamos bastante da fragmentação externa, que são os buracos entre os blocos alocados. Mas e se, para evitar aqueles buracos externos minúsculos deixados pelo best fit, por exemplo, o alocador decidir dar um bloco um pouco maior do que o processo pediu? Tipo, o processo pede 80 megabytes, tem um buraco de 100 megabytes ali, e o alocador pensa, para não deixar uma sobrinha de 20 megabytes, vou dar os 100 megabytes inteiros. Ótima pergunta. Isso nos leva diretamente para o outro tipo de fragmentação, a fragmentação interna. Ela ocorre quando há desperdício de memória dentro de um bloco que foi alocado. No seu exemplo, aqueles 20 MB a mais que foram alocados ao processo, mas não foram solicitados por ele e provavelmente não serão usados, são fragmentação interna. É o espaço perdido dentro da área que foi cedida ao processo. Então tem desperdício fora, buracos e dentro dos blocos. Exatamente. E um mecanismo onipresente nos sistemas modernos que causa a fragmentação interna inerentemente é a paginação. Como a memória física é dividida em blocos de tamanho fixo, chamados páginas, geralmente 4KB, qualquer alocação de memória para um processo tem que ser um múltiplo do tamanho da página. Se um programa precisa de, 10KB, ele não recebe exatamente 10KB, ele recebe 3 páginas de 4KB, totalizando 12KB. E os 2KB que sobraram na última página. Páginas enormes e mais complexas de lidar. Faz sentido. É sempre uma troca. Sempre. Na Angel Corp, seria como se a regra fosse: todos os projetos só podem usar lotes de tamanho padrão, que são as páginas. Se um projeto precisa de 1.1 lotes, ele recebe 2 lotes inteiros. O espaço não usado no segundo lote é a fragmentação interna e terra desperdiçada, mas que está oficialmente alocada para aquele projeto. Entendido. Cobrimos os problemas e as estratégias básicas de alocação. Mas os sistemas modernos devem usar alocadores mais avançados, para lidar melhor com isso tudo. Ouvi falar do alocador Bud. Qual é a sacada dele? Como ele funciona? O alocador Bud, o companheiro, é uma técnica bem elegante, especialmente a versão binária, que é a mais comum. A ideia central é trabalhar apenas com blocos de memória cujos tamanhos são potências de 2. Pensa em 4KB, 8KB, 16KB, 32KB e assim por diante. Só esses tamanhos. Só esses tamanhos. A lógica da alocação é a seguinte: o sistema recebe um pedido de X bytes. Ele encontra a menor potência de 2, vamos chamar de 2N, que seja maior ou igual a X. Aí ele procura um bloco livre desse tamanho, 2N. E se não achar? Se não achar um bloco livre de tamanho 2N, ele procura um do tamanho seguinte, 2N mais 1. Se achar esse maior, ele o divide ao meio. Essa divisão cria 2 blocos buddies, ou companheiros, cada um com tamanho 2N. Um desses buddies é usado para atender a alocação e o outro é marcado como livre na lista de blocos de tamanho 2N. Ele quebra o maior para criar o que precisa. Exato. E se ele não achou um de 2N mais 1 livre, ele busca um de 2N mais 2 e repete o processo. Divide em 2 de 2N mais 1, marca um como livre, pega o outro e divide de novo em 2 de 2N, usa um e marca o outro como livre. É recursivo. Que engenhoso.
E para liberar a memória? Na liberação acontece a mágica. Ao liberar um bloco de tamanho 2n, o alocador verifica imediatamente se o seu BUD, aquele outro bloco de 2n que veio da mesma divisão, também está livre. E se estiver? Se estiver livre, os dois são imediatamente fundidos. Esse processo é chamado de coalescência. Eles se juntam para formar de novo o bloco maior original de tamanho 2n mais 1. Aí o alocador não para. Ele verifica o BUD desse novo bloco maior que acabou de formar. Se o BUD dele também estiver livre, junta de novo. E continua esse processo de fusão recursiva para cima o máximo possível, sempre tentando recriar blocos maiores. Nossa, muito legal essa ideia de sempre tentar recombinar os parceiros. E o material diz que o Linux usa o BUD justamente para gerenciar a memória física, né? Os tais page frames. Correto, o Linux usa o BUD para alocar e liberar os blocos básicos de memória física, que são as page frames. Inclusive, se você for curioso e olhar no sistema de arquivos virtual proc BUD info, num sistema Linux, consegue ver exatamente quantos blocos livres de cada tamanho, cada potência de 2, o BUD tem disponíveis naquele momento. Que legal poder ver isso funcionando. Sim! O pulo do gato do BUD é que, ao restringir os tamanhos a potências de 2, ele transforma o problema complexo de encontrar e juntar blocos livres de tamanhos arbitrários numa operação muito mais simples e rápida de encontrar parceiros e fazer a coalescência. É uma aposta na simplicidade e na rapidez do gerenciamento. Mas tem desvantagem, imagino. Claro! A desvantagem óbvia é a potencial fragmentação interna. Como só trabalhamos com potências de 2, se um programa pedir 65 KB, por exemplo, ele vai receber um bloco de 128 KB, quase metade do desperdício interno naquele bloco. Entendi, otimiza uma coisa, sacrificando outra, o clássico trade-off. Mas fico pensando, o kernel do sistema operacional em si deve precisar alocar e liberar milhares de coisinhas pequenas, tipo descritores de arquivos, de sockets, informações de processos o tempo todo, muito rápido. Usar o BUD para alocar 64 bytes aqui e 128 ali parece um exagero e um desperdício enorme com essa fragmentação interna toda. Deve existir algo mais cirúrgico para esse tipo de coisa, não? E com uma altíssima frequência de alocação e liberação dentro do próprio kernel, temos o alocador SLAB, que foi proposto pelo Jeff Bonwick lá em 1994. Ele é otimizado exatamente para isso. SLAB. Como ele funciona? A estrutura do SLAB é baseada em caches especializados. Pensa assim, existe um cache para cada tipo de objeto que o kernel usa muito. Um cache para descritores de processo, outro para inode de arquivos, outro para buffers de rede e assim por diante. Dentro de cada cache existem uma ou mais slabs. Uma slab é como uma placa ou lâmina. É um bloco de memória contíguo, geralmente uma ou mais páginas físicas que ele pegou lá do BUD Allocator, que contém múltiplos objetos daquele tipo específico do cache. Esses objetos podem já estar pré-inicializados ou prontos para uso rápido. Um slab pode estar em 3 estados: cheio, todos os objetos dentro dele estão em uso; vazio, todos os objetos estão livres; ou parcial, tem alguns objetos em uso e alguns livres. Ok, caches, slabs dentro dos caches. E como ele aloca e libera? A estratégia é toda focada em reutilização e velocidade. Alocação. Precisa de um objeto daquele tipo. O alocador primeiro busca um objeto livre em um slab parcial daquele cache. É o lugar mais provável de achar rápido. Se não tiver nenhum slab parcial com objetos livres, ele busca em um slab vazio, que aí se torna parcial. Só se não houver nenhum objeto livre em nenhum slab existente, é que ele pede novas páginas ao alocador físico, o BUD, para criar um novo slab para aquele cache. Liberação. Liberar um objeto é super rápido. Significa simplesmente marcá-lo como livre dentro do seu slab. Ele não é devolvido para o sistema, ele permanece lá, prontinho para ser reutilizado na próxima vez que alguém pedir um objeto daquele tipo. Ah, então ele não destrói e recria o objeto toda vez? Exatamente. Se um slab inteiro fica vazio,
todos os objetos foram liberados, ele pode eventualmente ser devolvido ao locador físico, Buddy, se o sistema estiver precisando muito de memória. Mas geralmente ele fica ali, vazio, esperando para ser usado de novo. A grande sacada é o caching de objetos. Ao manter os objetos prontos nos slabs, mesmo após serem liberados, evita-se o custo de alocar memória e principalmente o custo de inicializar a estrutura de dados toda vez. Para o kernel, que faz isso milhões de vezes por segundo, o ganho de performance é brutal. Nossa, então o slab basicamente cria estoques de objetos prontos para uso imediato. Que sacada genial. E também é usado em vários sistemas, né? Linux, Solaris, FreeBSD, e também tem um ProcSlab Info, para dar uma espiada no Linux como o Buddy. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o slab é uma otimização crucial para um padrão de alocação que é muito comum e muito crítico dentro do SO. Ele ataca diretamente a necessidade de velocidade e baixa sobrecarga para gerenciar esses inúmeros objetos pequenos e que vivem pouco tempo. É fácil subestimar o impacto dessas micro-otimizações na performance geral do sistema, sabe? Voltando rapidinho a EndioCorp, imagina que a administração central precisa lidar o tempo todo com itens padronizados e de baixo custo, como crachás ou formulários, os objetos do kernel. Em vez de ir ao administrador geral do terreno, o Buddy, toda vez que precisa de um crachá, eles criam dispensadores, que são os cache slabs, específicos para cada item. Dispensadores. Gostei da analogia. Precisa de um crachá. Pega de um dispensador que tem crachás disponíveis, um slab parcial ou vazio. Devolveu o crachá? Coloca de volta no dispensador. Reutilização. Só quando um dispensador esvazia completamente e a demanda continua, é que eles pedem um novo lote de crachás virgens lá da gráfica. Ou seja, criam um novo slab usando memória física do Buddy. É muito mais ágil que o processo normal de pedir um lote de terra. Perfeito, ficou super claro como o kernel se organiza internamente. Mas e os programas que a gente roda no dia a dia, as aplicações comuns? Quando elas usam funções como malloc em C ou new em C++, quem cuida dessa memória para elas? Não é o slab, né? Boa pergunta. Não é o slab. As aplicações geralmente recebem do OS uma área de memória virtual própria, chamada heap, que é destinada justamente para essa alocação dinâmica que elas precisam fazer. No entanto, cada chamada a malloc ou free que o programa faz não vai direito para o kernel toda vez. Seria muito ineficiente e muito lento. Então como funciona? Essa gestão da heap é delegada, na maioria das vezes, a uma biblioteca de sistema, como a libc, a biblioteca C padrão do sistema. Essa biblioteca contém seu próprio alocador de memória de espaço de usuário. Existem várias implementações famosas, como o dlmalloc ou a ptmalloc, que é muito usada no GNU Linux, e outras mais modernas, como gmalloc ou tcmalloc. Ah, então a biblioteca tem seu próprio mini gerenciador de memória. Exatamente. Esse alocador da biblioteca gerencia a heap daquele processo específico, mantendo suas próprias listas de blocos livres e ocupados dentro da heap. Ele usa estratégias parecidas com as que a gente discutiu, first fit, best fit, talvez listas segregadas por tamanho, etc., ou até mais complexas para tentar evitar a fragmentação dentro daquela área da heap. Somente quando o alocador da biblioteca percebe que a heap atual não tem mais espaço livre suficiente para atender a uma malloc grande, por exemplo, é que ele faz uma chamada ao sistema operacional, usando syscalls como o SBRK ou o mmap, pedindo ao kernel para aumentar o tamanho da heap daquele processo. Aí sim o kernel aloca mais memória virtual e eventualmente física quando for usada para aquele processo. E para devolver memória para o SO? Bem, pode acontecer. Se muitos blocos grandes são liberados com free e o alocador da biblioteca percebe que tem uma grande área livre no final da heap, ele pode fazer uma chamada para o kernel para devolver essa parte, encolhendo a heap e liberando recursos para o sistema. E vale mencionar que para casos muito específicos, tipo jogos ou sistemas de tempo real, que não podem arcar com a imprevisibilidade de tempo de um malloc genérico, que pode demorar um pouquinho às vezes, os desenvolvedores podem usar técnicas como memory pools.
Eles basicamente pré-alocam um grande bloco de memória no início do programa e o dividem internamente em muitos pedaços de tamanho fixo. Alocar e liberar desses pools é extremamente rápido, porque é só pegar ou devolver um pedaço de uma lista já pronta. Uma gestão bem customizada. Isso, na analogia. O departamento da Angel Corp, o processo, tem sua área designada, a RIP. Dentro dela, um gerente local, o alocador da libc, tipo malloc, administra o espaço, atendendo aos pedidos da equipe, o código da aplicação. Só quando a área do departamento está ficando realmente apertada, é que o gerente local vai lá e pede mais terreno para a administração central, o kernel. Uau, quanta coordenação em diferentes níveis. Fica muito evidente que gerenciar a memória é um desafio constante de equilibrar performance, eficiência no uso do espaço e, claro, atender às demandas dos programas que não param de pedir mais e mais memória. A gente viu os fantasmas da fragmentação interna e externa, e como não existe uma bala de prata, né? Por isso que surgiram e evoluíram estratégias de alocadores tão diferentes. First Fit, Best Fit, para começar, aí o inteligente Buddy para blocos maiores de potência de 2, o super especializado Slab para os objetos do kernel e, finalmente, os gerenciadores de heap nas bibliotecas para as aplicações do dia a dia, cada um com seus trade-offs, suas vantagens e desvantagens. Exatamente. É uma engenharia complexa acontecendo por baixo dos panos o tempo todo. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final interessante, né? O software fica cada vez mais complexo, as máquinas têm cada vez mais memória. Como será o futuro do gerenciamento de memória? Será que a gente vai ver alocadores ainda mais inteligentes? Como assim? Talvez usando, sei lá, aprendizado de máquina para prever os padrões de uso de memória de uma aplicação específica e, com base nisso, otimizar a alocação. Ou até mesmo decidir fazer uma desfragmentação proativamente antes que o problema fique sério. Usar IA para gerenciar a memória. Interessante. Seja apenas um algoritmo estático novo, mas sim alocadores que se adaptam dinamicamente ao comportamento do software que está rodando naquele momento. É uma área fundamental da computação que continua em constante evolução, sempre buscando otimizar esse recurso tão precioso que é a memória RAM. Fica aí a provocação para a gente pensar nos próximos capítulos dessa história.